bem, estamos de volta. O que o Beto Casper está dizendo, essa informação de que o tempo conta a partir da hora que o cara sai de casa não é geral, precisa ser clareado, eu acho, não tenho certeza. Não sei se tu tens certeza disso. Eu tenho a lei aqui, vamos lê-la. Quanto tu acha aqui... Rejane Ros, querida Rejane, obrigado pela mensagem, Rê. A Rê participa da ONG Mãos que Movem o Mundo. Existe há 12 anos, somos 120 voluntários, temos vários projetos na cidade de Novo Hamburgo e arredores. No mês de outubro faremos um baile de debutantes para 4 meninas carentes, já temos espaço garantido do NH Hall e vários fornecedores. Precisamos divulgar através da inscrição pela internet. Rê, tem que vir aqui falar sobre isso, não vou ficar falando isso. Isso é um convite para vocês virem para cá ou vocês querem que eu vá dançar com as debutantes? Não entendi o que é a preferência primeira aqui. Nossa ONG manda um abraço para... aqui, querida. Então, em reunião lá, o pessoal acompanhando a nossa estação. Beijo. Vamos combinar de vocês estarem conosco aqui na bancada para falar disso. Tem novidades aí? Achei a regra aqui. A regra atual. O tempo de deslocamento no transporte oferecido pela empresa para ir e vir do trabalho, cuja localidade é de difícil acesso ou não servida de transporte público, é contabilizado como jornada de trabalho. Isto é hoje. A nova regra diz: o tempo despendido até o local de trabalho e o retorno por qualquer meio de transporte não será computado na jornada de trabalho. Muito bem. Acho bem claro, o texto foi reduzido, né? E bem realmente claro. Gerou... Bem claro. Tá bem mais... Quem está aqui na nossa audiência agora? Bom, aqui, ó, nosso presidente. Marcelo, estava te provocando antes da gente ir para o intervalo a respeito da questão do famoso acordo, que evidentemente na classe dos comerciantes não se faz, que a Campal não faz, ninguém faz, não existe, mas veio a regulamentar uma situação que muita gente queria fazer. Como fica isso a partir dessa nova perspectiva? Hoje, quando o empresário faz a demissão do seu colaborador, ele paga a multa de 40% sobre tudo aquilo que está lá recolhido e devidamente reajustado no fundo de garantia do funcionário. O fundo de garantia já é uma ideia ultrapassada, mas me parece que dentro da nossa cultura nacional talvez ele faça muito sentido. A multa dos 40% era um grande crime contra o pequeno empresário, médio empresário, que se penitenciava cada vez que alguém ficasse muito tempo trabalhando com ele. É uma injustiça, me parece, uma aberração, porque quando a pessoa estava ficando boa, quando a pessoa tu queria poder pagar um pouco mais, tudo isso ia fazendo aquele bolo lá aumentar, e a conta um dia... Bom, eu conheço gente que se desfez do que tinha para fazer uma rescisão de funcionário, por exemplo. Sim. E acho que isso não vou dizer que é normal, que é comum, mas acontece. Acontece. A partir dessa nova perspectiva, a gente tem o acordo, tal acordo legalizado. Esse acordo legalizado, então, diminui a multa de 40% para 20%. Todas as incidências restantes são normais, ficam igual. Mas o tal do fundo de garantia, ele é liberado só em 80%, não libera 100%. E ainda o funcionário que sai da empresa não tem direito ao fundo de garantia, ao seguro-desemprego. Isso vai refletir de que forma e o quanto desse problema a gente vai conseguir reparar, o problema da vida real, a gente vai conseguir reparar a partir dessa perspectiva, dessa nova lei. Bom, o meu pensamento é o seguinte, por que o funcionário ele tem direito ao seguro-desemprego? Porque ele vai ficar desempregado, certo? Se aquele funcionário ele já tem uma outra atividade em vista, em que ele está provocando esse acordo, né, com a empresa, não tem sentido a empresa fazer de forma diferente para que ele venha receber o seguro-desemprego e fique trabalhando de forma irregular nessa nova atividade e recebendo o benefício. A questão de onerar a empresa em 40%, onerar em 20%, nós como contadores, a gente tem a obrigação de orientar o cliente
no sentido de que tudo aquilo que pode ser um contingente tributário, ele tem que provisionar. Ele não pode ter uma surpresa lá na frente. É muito difícil, né, Remy? Porque é muito difícil provisionar, porque em muitas situações tu tem uma necessidade de caixa, necessidade de fluxo de caixa, e tu precisa usar isso, ou às vezes até tu nem tem uma contabilidade gerencial que possa te dar esse planejamento e essa gordura para depois tu poder fazer uma demissão e poder atender essa necessidade dos 40% e agora 20%. Então, em relação ao acordo, de não dar essa oportunidade para o ex-empregado tirar o seguro-desemprego, ora, ele precisa do seguro-desemprego porque ele está desempregado, eu vou demiti-lo, ou eu vou fazer um acordo com ele porque ele já tem alguma outra situação à vista, ou eu vou fazer um acordo porque nós chegamos a esse acordo, como está previsto na legislação. Né? Eu acho, como eu disse antes, ele abre uma oportunidade para a gente experimentar essas novas ações e ver como que vai ser o comportamento delas, o reflexo dela para as empresas e o reflexo dela para o empregado. A questão do bom senso. Né? A gente tem que, o empresário, claro, a gente não vai falar em nome de todos, mas a gente tem que acreditar que a grande maioria está aí de boa fé para exercer a sua atividade e poder cumprir com as regras que tem. Cortando um pouquinho, eu acho que os exemplos têm que partir a partir de nós, porque se nós estamos passando o Brasil a limpo, estamos clamando por um Brasil decente, um Brasil ético, nós temos que ser éticos também. Eu, enquanto patrão, ou eu, enquanto empregado, eu preciso ter no meu trabalho ética e, inequivocamente, fazer esses acordos para que o funcionário receba seu salário-desemprego e sacar fundo de garantia, tudo. Isso é antiético. Nós temos que terminar com isso e nós temos que dar o exemplo também. Então, parte-se da ética, então, isso aí também. Inclusive, a Justiça do Trabalho agora, tem uma das regras diz, né, que o trabalhador, se ele perder a ação, se ele entrar com uma ação, se ele perder a ação, ele vai ter que pagar as custas do processo. Isso aí. E se ele agir de má fé, ele vai pagar multas. Então, isso também vai restringir, digamos, os calotes por parte dos empregadores, dos trabalhadores. É isso aí. Eu também espero que a questão... A gente tem uma indenização, né, por dano moral, por exemplo, agora, a partir dessa nova legislação, já pré-determinada, né? É alta ainda, 50 vezes, até 50 vezes o valor do último salário. É alta, mas aí também depende da gravidade talvez merecesse mais do que isso, né? Mas ter uma limitação já é uma coisa importante, pensando que hoje nós temos discrepâncias gigantes. Agora, Karina, por exemplo, sim, a mulher grávida que trabalha em ambiente insalubre. Esse é um ponto bem delicado que passou batido, né? O presidente Temer sancionou a reforma que altera a CLT, está sancionada na íntegra. Me parece que não foi vetado isso, não. Foi vetado, não foi? Não chegou a ser vetado? Não sei, eu tenho informação. A questão porque passou, né? Eu tenho uma impressão que houve essa emenda do presidente. Houve uma emenda. Sim. Tem essa informação? Eu não vi ainda essa emenda. Até gostaria que se... então. Esse é um ponto bem nevrálgico da reforma, né? Não vi acontecer. A mulher gestante num ambiente insalubre, eu tenho uma impressão, porque havia a promessa de que o presidente contemplaria essa situação. Na terça de noite, né, que foi aprovado, né? Foi terça de noite que foi aprovada a reforma. Na terça, ainda estava no texto original que não foi retirado isso ainda do texto original. Então, só se isso mudou de terça para hoje. Eu não vi isso mudar. Então, eles estavam todo mundo esperando que seria feita uma emenda. Eu vou informar a respeito. Aqui, danos morais. Regra atual. Juízes estipulam o valor em ações envolvendo danos morais. Nova regra. A proposta impõe limitações ao valor a ser pleiteado pelo trabalhador, estabelecendo um teto
para alguns pedidos de indenização. Ofensas graves cometidas por empregadores devem ser de, no máximo, 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Só que tem também umas questões, né? Isso tem umas questões também veladas, né? Nessa questão a questão da assédio moral também, ambiente de trabalho também, isso é uma coisa um pouco difícil, né? Ainda da gente... eu tô falando de danos morais, mas eu estou lembrando do assédio moral também em ambiente de trabalho, né? Uma coisa hoje no Brasil um pouco difícil de comprovar, né? E muitas vezes quando tu coloca um trabalhador em situação vexatória, né? Por exemplo, assim, chamar a atenção do trabalhador na frente de outras pessoas, essas coisas assim, ainda que da questão trabalhista no Brasil, que ainda tem que evoluir bastante. E também não só isso, quando tu não passa as informações necessárias para exercer alguma atividade no ambiente de trabalho e acaba fazendo com que o trabalhador incorra em erros, né, sequenciais. São situações que a gente já ouviu algumas histórias por aí, né? E é uma outra situação também da relação empregado-empregador e colegas, e entre colegas também, que também tem que ser analisada. Eu acho que nós aqui no Brasil ainda temos que evoluir bastante nisso. A reforma foi aprovada sem emendas, então isso está se esperando uma emenda, porque eles não queriam complicar, digamos, a aprovação, tinha que liberar essa aprovação. Então foi feita a aprovação, deixando esse tema para depois, para fazer uma lei de ajuste nesse sentido. Da questão das gestantes. Exatamente. Eu não posso deixar de dar uma alfinetadinha aqui nesse episódio todo. Como seria bom se as coisas andassem no nosso país sempre com a celeridade que esta reforma andou quando foi do interesse de todos. Nossa. Não realmente. Tenha dúvida. Nesse ponto é o grande ganho, né? Com essa relevância, a rapidez, com essa importância, com tamanha celeridade. Eu te confesso que eu não lembro, assim, acompanho a vida política. E eu já estou visualizando a reforma da Previdência, já estou imaginando como vai ser a reforma da Previdência. Mas essa é mais espinhosa, né? Eu acho que essa havia dentro dos congressistas, apesar dos sindicatos que estão fragilizados pela perda da presidente Dilma, eu acho que essa tem um clamor popular, a reforma da Previdência, muito maior. Né? Falando em ex-presidente Dilma, e o presidente Lula? Pois é condenado, mas o problema é o seguinte, né? No Brasil... Condenado, e o Moro não pediu a prisão dele. Não pediu a prisão dele. E daí diz, não tem provas, né? Ele disse, a única prova que tem é da minha inocência. Mas tem prova, todo mundo lá que morava lá naquele prédio, o zelador e tudo, todo mundo diz, não, eles atuavam como proprietários do apartamento. Tem todas as provas. Só que a questão de, será que ele vai poder concorrer ou não? Daí tem essa grande batalha jurídica, né? Que ele pode, até julho, né? Que ele tem que, a partir de julho ele pode começar a se candidatar. Dizem os juízes do TRT4, né? Da quarta. Aqui de Porto Alegre. Isso, exatamente, de Porto Alegre. Que eles não vão acelerar, que eles não vão acelerar, que eles não vão acelerar, que eles vão manter os trâmites normais, né? Mas ainda tem muita questão assim de jurídica, existe muita forma de apelação, corre-se o risco de ele poder concorrer, né? De repente, digamos que ele seja eleito e depois ainda ter disputa jurídica para ver se ele possa ser presidente ou não. Então tem muita coisa jurídica para acontecer. Vai ser um ano, 2017 e 2018, de muito trabalho jurídico, como vem sendo. Né? Isso bagunça mais a nossa economia ou será que esse escolamento que está tendo entre a política e a economia nesse momento pode continuar? Os baques a gente já teve, os maiores baques, acho que o povo já está ficando mais vacinado, entende? Eu acho que a equipe lá do Meirelles, etc., estão trabalhando independente do que está acontecendo. Claro que se, por exemplo, se derrubam o Temer, daí com certeza vai dar um problema sério, né, de até ajustar de novo, entrar um novo governo e tal. Mas eu acho que não estou dizendo que tem que manter esse governo Temer, mas mantendo esse governo Temer, eu acho que a economia vai conseguir se manter. Karina, como é que tu recebeu a informação ontem da condenação do ex-presidente Lula? Bom, eu realmente acho que a gente ainda tem muito que correr nisso e eu acho que não dá para personalizar tanto assim, né? Eu acho que não é o único também. A gente está vivendo um momento no Brasil de profunda mudança, né? E está começando a entrar para dentro desse poço, digamos assim.
Temos ainda que percorrer um bom período, um tanto quanto nebuloso, mas nós estamos começando a colocar um pouco de luz em cima dos fatos. E é um processo que a gente vai ter que passar. Eu não gostaria de falar de Lula especificamente, mas de falar de todo o momento do Brasil, né, que a gente está vivendo, porque nem tanto aqui, nem tanto lá, né, a gente tem que analisar realmente que esse momento é necessário. Se demorou muito, o Brasil ficou muito tempo atrasado em seu desenvolvimento em função disso tudo, né? A gente sabe disso. E quantas pessoas, isso que eu fico pensando, quantas pessoas que morreram em função disso, da ganância de alguns empresários e políticos do nosso país. Então eu fico pensando nisso, quantas pessoas que morreram. Porque a gente, quando personaliza, fulano e tal, é muito pouco, porque... Falta gente na conta. Falta muita gente na conta e muita gente pagou muito caro por tudo isso. Mas acho que o brasileiro parece estar um pouco sem emoção. Ele está mais racional, ele está buscando uma ética, mas me parece que está sem emoção. Explico. Se não me engano, quando a Dilma, né, conseguiram tirar ela do poder, houve alguns foguetes. Se eu não me engano, houve foguete, panelaço, certo? Uhum. Agora, essa questão da condenação do Lula... Tramontina quer que continue. Foi mais contido, né? Nessa condenação do Lula, realmente não foi mais contido. O que eu estou percebendo, talvez seja alguma coisa assim, opa, que legal, o Moro está trabalhando, sei lá, o pessoal está trabalhando, mas eu tenho que trabalhar, não vou nem comemorar e também, né? Então o povo está mais contido com os sentimentos. O povo ficou mais contido, isso que eu estava falando no começo isso é uma coisa meio estranha, né? Porque, vamos cada um do seu lado que comemorar ou então esbravejar, né? Mas cadê a emoção? Claro que está tendo emoção do lado contrário, quem perdeu está se posicionando, estão fazendo passeatas, etc. Só que eu continuo tendo sentimento. Comendo quentinha lá no Senado. Eu continuo tendo pressentimento que todo o Brasil perdeu com isso. Porque é dramático demais para um país viver. É dramático, mas imagem internacional, sim. Para a imagem internacional, sim. Foi. Mas para sanar os problemas internos, os problemas éticos internos, acho que é salutar. A Itália passou por um caso muito idêntico no passado. Como eu falei no primeiro bloco, o Brasil está sendo passado a limpo e, inevitavelmente, para o Brasil ser passado a limpo, precisa haver, sim, a condenação do Lula, porque eu me refiro ao seguinte, como que não é dele aquele triplex? Se a adega do Lula está lá dentro, muita coisa pessoal está dentro do triplex, não tem como negar. Então tem que passar, mas também tem que passar pela condenação do Temer, tem que passar pela condenação da Dilma, porque se condenaram a Dilma, o Temer também tem, porque está no mesmo rolo. Então, na verdade, aquilo que eu falei sobre ética, nós temos que ter ética, o Temer também tem rabo preso, ele também tem que ser condenado. Então, na verdade, para a gente poder passar o Brasil a limpo e ter a consciência tranquila, tem que passar o rodo geral em Brasília. É que faltou esse rodo geral quando quando foi fatiada também a condenação da Dilma, quando a chapa não caiu. Daí ali também, né? Ali também faltou passar até o fim, entendeu? Tem esse sentimento. Passar até o fim. Está tendo uma preocupação do Moro e de outros de não ter, assim, de um distúrbio, de não ter, digamos, uma violência popular, né? Que está ocorrendo na Venezuela. O Moro até escreveu no processo, né? Para não causar problemas maiores, entre aspas, ele usou outros termos mais sucintos, mas então não se quer causar uma guerra interna, vamos dizer, no Brasil, né? Então, vamos fazer, mas de uma forma mais inteligente. Ô Marcelo, como é que está Novo Hamburgo, hein? Sobre o âmbito de intervenção da Campal, o que vocês estão enxergando da nossa administração municipal? A nossa administração ela vem se esforçando para buscar a desburocratização de processos, de licenciamentos e dos próprios setores internos que ela tem, de suas secretarias. Ao mesmo tempo, a gente vem observando que algumas flexibilidades que antes existiam, que eu não quero dizer que essa flexibilidade que antes tinha, ela era acima da lei, mas que ela dava um determinado prazo para que um comerciante pudesse se adequar, hoje já não está mais, não está se cortando essa flexibilidade.
Ou seja, o nosso ponto de vista é de que, por mais que queiram... Você está falando em burocracia? Em burocracia. Perfeito. Por mais que queiram que o município se desenvolva e que aquele empreendedor possa tocar o seu negócio, em alguns pontos isso engessa. Vou dar um exemplo. Você vai abrir uma empresa, você tem que ter um endereço. Aí você precisa pegar toda a viabilidade daquele endereço para poder exercer a tua atividade e ganhar o teu alvará. Se o zoneamento do município não permite que aquela atividade possa ser exercida naquele endereço, tu já não pode locar. Se aquele imóvel ele está fora das condições de proteção contra incêndio, tu já não pode locar. Em alguns casos, alguns empresários, por má orientação, eles locam antes de buscar todo esse conhecimento daquele local para ver se ele é apto para aquele exercício de atividade. Então, isso é um problema. A prefeitura já sinalizou de que não vai liberar alvará, ou que vai restringir para aquele imóvel que não tem habites, e inclusive aplicar algumas legislações de multa do locador que locar sem o habite próprio para o exercício da atividade. Aí você vê que em alguns casos aquele pequeno empresário que tem lá a sua casa, que tem uma área extensa nos fundos lá, que faz aquele puxado dele, quer exercer aquela atividade de pequena indústria, ele já fica impossibilitado. Que está formalizado, né? Muitas vezes já está formalizado dentro daqueles vícios, né, que existiam da legislação anterior, da gestão anterior. Agora ele fica amarrado na sua renovação. Em alguns casos... Não, quando fala de gestão anterior, podemos falar de gestões anteriores. Gestões anteriores, porque um ateliê de fundo de casa em Novo Hamburgo era mato, né? Sempre foi, né? E as condições eram muito precárias. Antes tudo podia aqui, né? Isso. Né? Hoje já não. Claro que a prefeitura ela tem o Ministério Público, né, colado ali no centro administrativo. Perfeito. E que isso pressiona eles de uma certa forma de agir dentro da lei, né? Então é aquela coisa de tu querer ajudar e tu não poder, né? E a nossa classe ela tem a intenção de se aproximar do fisco, no sentido de que a gente consiga construir junto uma plataforma de leitura de tudo isso, buscando flexibilizar essas licenças. Eu digo isso porque, em alguns casos, tu vai até uma repartição fiscal e tu tem uma certa resistência, né? Eu não falo de prefeitura, mas eu falo no geral. Em alguns casos, eles ainda não estão encarando essa classe como uma classe que está aí para ajudar. Exatorias, etc. também, né? Exatamente. Então, tu está aí para ajudar, tu está aí para fazer a gestão da lei, passar para o empresário, para ele poder agir correto, para ele não precisar ir lá perguntar para... Pois é, mas para que facilitar, né? Se pode complicar. Eu acho que a gente está aqui para produzir, para fazer, cada um tem a sua vida para tocar, todo mundo está ali na busca da sua felicidade. A gente tem que buscar. A gente não é a favor de contra a lei, a gente discute isso constantemente sobre vários prismas desse espaço. E não é por falta de equipe, tá? Eu quero parabenizar a prefeitura por várias ações que vem fazendo, só que eu acho que ainda realmente uma das coisas que foi prometida é o enxugamento da máquina pública. E se qualquer um entrar ali no site transparência.novohamburgo.rs e tal, vai ver o organograma, é um organograma estrondoso, é um organograma que parece de uma Petrobras, assim, de tão grande. Tem ali diretorias que tem poucos colaboradores, que não precisaria nem ter uma diretoria. Então, realmente, é a minha opinião, pessoal, eu acho um exagero o tamanho desse organograma aqui que está disponível no site da Transparência. Então, deixando claro, tem muitas ações positivas, eu elogio, mas eu acho que ainda tem que ser feito enxugamento da máquina Remy, pública. como é que está essa relação aí, como é que está essa vontade de fazer as coisas acontecer junto ao Poder Público Municipal? Olha, nós não temos tido problema nenhum. Eu só quero ainda não contestar o que o Evandro falou com relação a enxugar a máquina pública da prefeitura. Eu fui falar com a prefeita dias atrás
e fui visitar o gabinete dela no 9º andar. O 10º andar está totalmente vazio e aquilo estava cheio era um cabide de emprego aquilo ali. E vocês podem olhar que o 10º andar da prefeitura está vazio, está totalmente vazio. Pode até ser que ainda tem que se fazer um melhor enxugamento, mas houve um pequeno enxugamento. E respondendo à tua pergunta, Rodrigo, nós não temos tido problema nenhum. A gente tem conseguido sucesso em todos os nossos intentos. Mas esperam ainda a aprovação, por exemplo, a viabilidade da sala do empreendedor, que vai facilitar muito. E isso vai acontecer. E somos parceiros disso e não tenha dúvida que isso vai acontecer. Isso vai mudar bastante. Vai, com certeza. Muito vai flexibilizar e vai agilizar. Tem novidade como está esse andamento? Não tenho novidades. Jorge, vamos convidar a secretária Paraskevi para estar com a gente, por favor, e ver se a gente consegue ter uma posição disso. O que está dificultando para que isso aconteça? Com certeza vai ser um grande avanço. Pedro, põe essa foto aí no ar para nós, por favor. E aí, gente, que lugar é esse? São Jacó? Não pode ser São Jacó. Não é, né? O que seria, então? Hospital Regina também não. Evandro. Senai? Não. Senai. Senai. Acho que é Senai. É muito alto para ser o Senai. Fala 3 andares, Senai? Colégio Santa Catarina. Não é. Definitivamente, que eu estudei lá, não é. É sim o Colégio São Jacó. É o São Jacó? Então desculpe. Completamente modificado. Olha a torre da igreja lá no fundinho. Sabe por quê? Porque eu tenho uma foto muito semelhante que meu pai estudou lá, muito semelhante. Em casa. Tá vendo a torre da igreja lá no fundão? Sim, então desculpe que eu furei tudo. Incrível. Falou antes nós Falei antes do intervalo. Maravilha. Evandro, ponto final. Eu vou quebrar um pouco assim o assunto que a gente está aqui político e tal. Vou encerrar com um texto que eu recebi hoje, eu achei bem interessante. Você já reparou que o coração é o único órgão que não tem câncer? Sabe por quê? Porque ele nunca para, recebe e joga. Porque ele nunca para. Ele recebe sangue, vida. O que isso significa? Que assim temos que agir. Viver e gerar vida, receber e dar. Não se apegar, não guardar mágoas ou prender-se a uma situação ou algo. Amar mais a si, proporcionar a nós mesmos bons momentos que nos fazem bem, nos transformar. Saber que estamos aqui de passagem, que a vida é um trem-bala. É um trem-bala, parceiro. E a gente é só um passageiro próximo a partir. E que não nos falte amor. O coração não tem câncer, hein? Que coisa fantástica. Eu nunca me flagrei disso. Gente. Eu já tinha ouvido esse texto aí. A gente pode começar de novo o programa falando sobre isso agora. Karina Moraes, teu ponto final. Olha, meu ponto final é convidar todos para assistir o meu programa. Tá bem. Nessa sexta-feira, o programa Cá Entre Nós, às 22 horas. Eu vou entrevistar uma coach de vida, a senhora Eve Killing, a senhora Jorge Baltar. Sim, ela é mãe de trigêmeas, tem uma história de vida incrível e ela vai estar comigo também no programa. E outra mulher sensacional, cheia de atitude, que vai conversar um pouquinho sobre por que a gente tem tanta dificuldade em conviver com alguém que é melhor do que nós. Sabe quem vai falar comigo sobre isso? Luciana Diniz, psicóloga, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse nosso lado negro, uma invejinha que a gente tem, por melhor que a gente seja, que fique se policiando todos os dias para ser melhor, evoluir nessa vida, mas que a gente tem lá dentro. Tá, não existe inveja branca, então? É isso? Não existe. Tem uma invejinha. A Lu, que é uma querida, estava hoje comigo lá na rádio. Isso é minha parceira de rádio ABC. É verdade. No programa Fatos e Opinião, às quintas-feiras. Eu lancei essa provocação para a Lu Diniz, ela topou e ela está lá comigo. Não, discutindo assuntos fantásticos. É bom tu ouvir o programa. Então tá. Remy Schaeffer, eu quero agradecer. Obrigado pela presença, teu ponto final. Eu quero agradecer mais uma vez por poder estar aqui nessa mesa tão seleta e quero deixar a você, telespectador, uma mensagem instigante e promissora. Quem tem lojas tem sim de loja. Terça-feira, dia 18 de julho, o nosso Sim de Lojas vai estar completando 68 anos. E quem ganha
é você, consumidor. Vocês vão ficar sabendo, a partir de quarta-feira, ou já na terça-feira, o grande lançamento, a grande novidade que o Cindy Lojas vai lançar no dia do aniversário, no dia dos 68 anos do Cindy Lojas. Aguardem, grandes notícias estão por vir. Quem tem loja, tem Cindy Lojas. Muito bem, muito bem. Eu estou curioso para saber. Sei que tem um encontro com a imprensa na próxima terça-feira, às 9h30 da manhã, 9h32 mais ou menos, eu estou dando em primeira mão. Que novidade é essa, aí, pessoal, que me aguarde. Marcelo, obrigado pela presença. Obrigado. Seja você também. sempre muito bem-vindo. Queremos te ter com frequência aqui nesse espaço para a gente discutir empreendedorismo, uma coisa que eu acho que afeta a todos nós diretamente, né? Sejam os empreendedores, sejam os colaboradores, sejam as pessoas que são aposentadas, já que já deram sua contribuição para o nosso país, já fizeram muito pela sua vida e que querem ver um mundo melhor a partir da união de trabalhadores e de empresários. Obrigado pela presença e teu ponto final. Obrigado. Eu quero agradecer aqui o convite, eu quero desejar um bom final de semana. Amanhã é sexta-feira ainda, né? Tem muito trabalho ainda para todos os telespectadores da Vale TV. E eu quero dizer uma coisa para vocês, a gente falou muito de política aqui. O político que está lá é um reflexo da gente, né? Cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que continuar acordando cedo, trabalhando e ajudar a mudar isso aí tudo. Nós podemos ser essa diferença aí. Nós podemos ser a diferença. Ô, Karina, Global Wellness Day, Brasil, Dia Mundial do Bem-Estar. 7 passos para uma vida melhor. Vamos conversar sobre isso na próxima semana? Hein? Ai, vamos sim. Mariela Silveira e Rochelle Silveira são as embaixadoras do Brasil desse projeto. E elas que são lá do Cura Hotel, né? Caminhe 1 hora por dia, beba mais água, coma saudável, evite garrafas plásticas, faça uma boa ação, priorize um tempo com a família e durma bem. Isso é uma boa. Não, é ótima Durma pauta. bem, boa noite para você. A gente volta amanhã às 21 horas ao vivo. Até lá.